casa 8 é uma casa já, como a gente falou, muito obscura. Eu costumo dizer que Sim. as casas de água, né, as casas que são Sim. regidas pelo elemento água, ela tem muito de subjetivo. É mais complicado você expressar sentimentos, esse tipo de coisa. Uhum. No caso do Sol, o Sol aí, ele vai dar uma qualidade, vamos dizer assim, que quem tem o Sol na 8 ele tem uma, entre aspas, uma facilidade, porque veja, antes de começar isso, que é uma coisa que a gente sempre se preocupa em falar, nós estamos falando do planeta puro e genuíno ali naquela casa. Né? Uhum. Nós não estamos dando nenhuma interpretação mais profunda, por quê? Porque você precisa do mapa para você Exatamente. poder entender. Vai ter pessoas que vão falar, não, eu tenho, eu fiz meu mapa, eu tenho o Sol na 8 e não sou assim. Mas esse Sol, ele pode estar sendo mais pressionado por outros planetas, você pode ter outros planetas, depende do signo que Do você tiver ali, signo, exatamente. né? Vai dar outra característica, mas Comportamento. o Sol, ele vai ser sempre o Sol. Onde a gente tem o Sol, você mesmo fala uma coisa que eu acho legal, é onde a gente costuma brilhar um pouco. Sim. Numa casa 8 mais obscura, como é que esse sol vai brilhar, né? Esse sol ele vai dar um pouco mais de consciência. A gente está Uhum. falando de uma casa que lida com as transformações, que lida com os altos e baixos. Então, quem tem o sol ali, ele vai ter muito mais disposição Uhum. e até uma certa coragem, Uhum. né, vamos dizer assim, para lidar com os desafios da sua vida, para Sim. lidar com esses altos e baixos, para lidar com as suas crises, Uhum. para lidar com as suas perdas. A gente falou muito da parte psíquica, também da parte física, as perdas físicas também. Quando eu falo, eu não falo só de pessoas, mas eu falo de até objetos, de ganhos que teve e de Uhum. repente. Então, o sol aí, ele vai estar muito mais predisposto para enfrentar essas crises. É aquela pessoa que fala: bom, tá bom, vamos lá, vamos encarar. Uhum. Perdi, ganho outra. Né? Uhum. Então, por quê? Porque o sol é onde você tem a vitalidade, ele vai estar iluminando ali, ele Uhum. vai estar deixando, o sol é o nosso consciente, onde você vai estar como se você tivesse mais preparado, vamos dizer assim, Uhum. para enfrentar isso, Uhum. tá? Com Perfeito. todos, como todo mundo, né, os seus altos e baixos, mas o sol ele vai te dar mais vitalidade nessa parte. Ele vai Uhum. te dar mais motivação para você encarar esses desafios que vêm ao longo da sua jornada, que todos nós temos. Uma hora ou outra a gente sempre tem alguma coisa para enfrentar aí e Sim. para lidar psiquicamente com isso. Sim, sim. Né? Ele também é dotado de uma maior intuição, porque a casa Uhum. 8 ela também dá isso. E o Sol, ele é regido também pelo elemento fogo. E quando eu falo Sol, eu estou falando Sol ou Leão. Quando a gente Tá. vai falar do planeta, a gente fala do signo que ele rege. Sim. Então, se você colocar um leão aí, um signo de leão na casa Tá. 8, ele vai estar muito mais predisposto para isso. Sim. Ele também vai ter uma atração pelo mistério, Uhum. por tudo que é oculto. O sol está ali, está iluminando, né? Pelo Sim. desconhecido. Então, são pessoas que não têm medo, são pessoas que vão encarar esses assuntos de uma Uhum. forma um pouco mais tranquila do que Uhum. outros, por exemplo, que Uhum. têm outros planetas que são mais resistentes. Ele tem interesse por essas áreas metafísicas, muito mais predisposto a interesse pela sexualidade, pelo sexo, né? Uhum. Para ele é importante. E é engraçado que, como a gente imagina o leão Uhum. na casa 8 é aquela coisa dele se valorizar, de achar Sim. que ele é, É o vamos bam dizer bam bam. assim, é o bam 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 do negócio. Ele quer É, ser valorizado, ele quer ser sim. lembrado Ele posteriormente. não vai, ele não vai se contentar em gozar, ele quer ouvir a outra ou o outro. Ah, não. Você E vai foi ter todo aquele. demais. O Ed, e vai ter aquele glamour, né? Aquela É, explosão, né? Então, bem leonina mesmo, né? Não pode passar aham, despercebido, né? sim. Então, existe essa disposição para mudanças, né? A Uhum, habilidade em gerenciar também o recurso dos outros. A gente está tá. falando do patrimônio, nós estamos Uhum, falando de patrocínios. Então, a pessoa sim. que vai ter uma facilidade É. em
ter isso, ter oportunidades, né? Oportunidades que possam ajudá-lo nesse sentido. A coisa não ser só dele, ele também contar com esse apoio. Facilidade para lidar com esses investimentos, né? Para muita gente é muito difícil. Eu, por exemplo, para mim, eu não tenho nada na casa 8, né? Eu só tenho o signo de câncer. Sim. Mas para mim é muito difícil entender essa coisa da especulação, essa coisa da bolsa de valores. Para quem tem o sol ali, não, ele vai até buscar isso. São formas novas, né? Maneiras novas dele poder alcançar recursos também, né? Nessa parte financeira. Ele tem essa facilidade de identificar o que está escondido também, ele tem essa motivação, vamos dizer assim. Precisa tomar cuidado, porque todo o excesso também tem a falta, mas o excesso também prejudica, né? Então, por exemplo, tomar muito cuidado com o leão, né? Com a luxúria, né? Aquela coisa mais da ostentação com os recursos dos outros, né? Aí as profissões, elas são ligadas, o sol aí, a gente vê muito médico com sol na 8, né? Profissões ligadas à cura, né? Tudo que lida, né, com essa parte da morte, o efeito aí no sol é o contrário, né? Ele tem a ligação com a cura mesmo, né? De ir lá e tentar resolver.